Somos a IEB Linhares e há quase 25 anos temos o privilégio de fazer parte dessa cidade encantadora. Com suas belezas naturais e um povo acolhedor, Linhares é um lugar especial para viver. Com orgulho, contribuímos para o crescimento e bem-estar da nossa comunidade, porque acreditamos que o maior tesouro de Linhares são as pessoas. Parabéns, Linhares, pelos seus 224 anos. E continuemos juntos, construindo um futuro ainda mais promissor. IEB Linhares, uma família para pertencer. Boa noite, graça e paz, igreja. Seja bem-vindo. Que bom ver você aqui. Você que nos acompanha nas redes sociais. Nós declaramos as bênçãos do Senhor sobre a sua vida. Que você possa, ainda hoje, viver o sobrenatural de Deus. Se você não teve a oportunidade ainda de orar nesse dia, te convido para abrir esse culto, essa adoração, esse louvor, junto comigo, numa palavra de bênção sobre a sua vida. Declaro profeticamente que ainda hoje você pode receber aquilo que o Senhor busca, que você tem buscado na palavra de Deus, na sua vida. Que o Senhor possa derramar sorte de bênçãos financeira, saúde, paz, que você possa viver o sobrenatural ainda hoje, em nome de Jesus. Senhor, te agradecemos e louvando o teu santo nome, abrimos essa reunião na tua presença, que teu Espírito Santo se sinta à vontade no meio de nós, para que nós possamos louvar e adorar a Ti com todo o nosso coração, com nossa alma e nosso espírito. Que o Senhor venha derramar uma graça, um sobrenatural aqui nessa noite, que o Senhor ainda hoje possa, Senhor, liberar uma palavra na vida dessas pessoas, que elas possam viver o sobrenatural do Senhor, que elas possam exercer aquilo que o Senhor planejou, Pai. Em nome de Jesus, Pai, fique à vontade nesse culto, sinta-se à vontade no meio de nós, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe. Chamas de fogo, seus pés reluzentes, suas mãos poderosas. Bendito é o Cordeiro de Deus, bendito é o Cordeiro de Deus. Sua face é como um leão, seus olhos como chamas de fogo, seus pés reluzentes, suas mãos poderosas. Bendito é o Cordeiro de Deus, bendito é o Cordeiro de Deus. Seja adorado aquele que está entre nós, adorado no teu santo monte. Seja adorado Cristo, Filho de Deus, para sempre, sempre, amém. Pelos séculos dos séculos, amém. Santo é o Senhor, Santo é o Senhor. Tua face é como um leão, seus olhos como chamas de fogo, seus pés reluzentes, suas mãos poderosas. Bendito é o Cordeiro de Deus, bendito é o Cordeiro de Deus. Seja adorado aquele que está entre nós, adorado no teu santo monte. Seja adorado Cristo, Filho de Deus, para sempre, sempre, amém. Pelos séculos dos séculos, amém.
Seja adorado, Cristo, Filho de Deus, para sempre, sempre. Amém. Pelos séculos dos séculos. Amém. Santo é o Senhor, Tu és santo, Jesus. Nós te rendemos honra e glória. Que Teu nome seja adorado neste lugar, Jesus. Tu és santo, Deus. Tu és santo, Tu estás vestido de glória. E os anjos te adoram, Jesus. Aleluia. Aleluia. Tu reinas no trono dos céus. A criação se prostra aos Teus pés. Tu reinas vestido de glória. Os anjos te adoram aos Teus pés. Pra sempre governará. Teu reino não passará. Ó Santo Deus, fico maravilhado. Tu és muito mais. Ó Santo Deus, quebra o vaso de alabastro sobre o Deus que sabe me maravilhar. Tu és totalmente amável, tesouro desejável, que eu procuro. Tu és um fogo apaixonado, eu sou do meu amado, e Tu és meu. Pra sempre governará. Teu reino não passará. Ó Santo Deus, fico maravilhado. Tu és muito mais do que eu possa expressar. Ó Santo Deus, quebra o vaso de alabastro sobre o Deus que sabe me maravilhar. Ó Santo Deus, fico maravilhado. Tu és muito mais do que eu possa expressar. Ó Santo Deus, quebra o vaso de alabastro sobre o Deus que sabe me maravilhar. Nos derramamos diante da Tua presença, Jesus. Quebramos o vaso de alabastro. Ó Jesus. Derramo meu louvor sobre Ti. Derramo meu amor sobre Ti. Derramo meu louvor sobre Ti.
hoje um perfume derramado aos teus pés. Nós derramamos o nosso louvor, nós derramamos o nosso amor, Jesus, porque não há outro como tu, Jesus. Não há outro como tu, Jesus. Tudo que a gente te oferecer ainda não vai ser o suficiente, Jesus. Tu és grande, Jesus. O teu amor por nós é tão grande, Deus. E não há outro como tu. E não há outro como tu. E não há outro como tu, Jesus. E não há outro como e não há outro como tu. E não há outro como tu. E não há outro como tu, Jesus. Não há outro. E não há outro como tu. E não há outro como tu. E não há outro como tu, Jesus. Não há outro como o Senhor. Tu és o único Deus. Tu és o nosso Deus, o nosso Pai. Obrigado pelo teu amor, Jesus. Obrigado pelo teu amor que nos alcança. E hoje nós entregamos tudo, Jesus. Nós entregamos tudo a ti, Jesus. Queremos estar na tua presença, Deus, todos os dias envolvidos pela tua presença. Perdoa-nos, Deus, por não valorizar muitas das vezes a tua presença, Jesus. Perdoa, Deus, porque muitas das vezes o nosso louvor não é de coração. O Senhor merece, Deus, toda adoração. E hoje aqui reunidos como igreja, nós entregamos de coração, Jesus. Olhe para nós e encontre verdadeiros adoradores, Jesus, que te adoram em espírito e em verdade. Nós estamos reunidos como igreja. Que o nosso perfume, que a nossa adoração suba como um perfume. Que a adoração de cada um que está aqui, Jesus, suba como um perfume. Queremos agradar, Jesus, o teu coração. Envolto em tua presença, aos teus pés é onde eu quero estar, em meio à tua santidade. Aqui quero ficar. Não vim atrás de bênçãos, Jesus, não deves nada para mim, mais do que tu podes fazer, só quero a ti. Por viver indiferente, lamento por não cantar de coração,
então cantar de coração. Leva-me ao primeiro amor. Eu abro o meu coração a ti. Lamento por viver só pra mim mesmo. Lamento por não ver que és meu sustento. Leva-me ao primeiro amor. Eu abro o meu coração a ti. Só quero a ti e nada mais, nada mais, nada além de ti. Só quero a ti e nada mais, nada mais, nada além de ti. Só quero a ti e nada mais, nada mais, nada além de ti. Só quero a ti e nada mais, nada mais, nada além de ti. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Eu estou aprendendo a estar cada dia mais satisfeito em ti. E à medida em que te conheço mais, tudo perde o seu valor. E eu estou aprendendo a estar cada dia mais satisfeito em ti. E à medida em que te conheço, tudo perde o seu valor. Aleluia, Jesus, que isso seja a nossa oração, Jesus, todos os dias. Aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. Amém ou não amém? Que bom estar na casa do Pai. Vamos orar mais uma vez. Pai, o nosso coração é grato a Ti.
Obrigado por estar na tua casa, na tua presença. Obrigado pelo dia, pela vida. Obrigado porque nós podemos estar aqui para louvar ao Senhor, para celebrar o nome daquele que vive e reina para todo sempre, o nome de Jesus. A Ele a honra, a glória, o louvor e a adoração. Declaramos o senhorio de Cristo sobre a nossa vida e podemos dizer que nada mais nos satisfaz a não ser a tua presença, presença do Espírito Santo, presença que conforta, que renova, que restaura, que fortalece, presença que nos dá ânimo, coragem para continuar a nossa caminhada, adorando e bendizendo ao Senhor. Pai, nós continuaremos na tua presença, continua ministrando ao nosso coração, que saiamos daqui fortalecidos, renovados e restaurados por esta presença, em nome de Jesus. Amém, amém. Antes de tomar o seu lugar, declare uma palavra profética aí sobre a vida deste irmão. Fala com ele assim: olha, há algo de Deus para você nesta noite. Prepara o seu coração. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Tem alguém que está aqui pela primeira vez? Levante a sua mão. Olha que maravilha, hein? Já tem 3 mãos aqui levantadas aqui na frente aqui, ó. Vamos aplaudir o Senhor. Perto aqui do Tadeu. Os 2 irmãos aí, ó, e uma à sua direita aí também. Que bom. Deixa eu chamar aqui o Júlio, chamar também a Doriele, né? Eles estarão trazendo também um recado de Deus aqui para o nosso coração. Amém. Amém. Aleluia. O Júlio hoje está aniversariando, hein? Vamos aplaudir o Senhor na vida dele. E o Laureci também. Parabéns aí, ó. Amém. Boa noite, igreja. Salmo 116, 12 diz: que darei ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Que darei ao Senhor pelo fôlego de vida? O que darei ao Senhor pelo ar que eu respiro? O que darei ao Senhor pelos mantimentos da minha casa? E principalmente, gente, o que darei ao Senhor não está escrito lá em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Amém? Uma das maneiras que eu posso retribuir ao Senhor por tudo aquilo que o Senhor tem feito em minha vida, por tudo aquilo que o Senhor irá fazer, é através dos nossos dízimos e das nossas ofertas. Oramos. Vamos orar, irmãos. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos, ó Pai. Nosso coração é grato por tudo aquilo que o Senhor tem nos oferecido, Senhor. E por meio disso, ó Pai, nós devolvemos ao Senhor, por meio dos dízimos, as ofertas, Senhor. O que o Senhor tem colocado nas nossas, Senhor, nos nossos celeiros, ó Pai, para que possamos, por meio deles, continuar avançando no Teu reino. Senhor, muito obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, na vida da Tua igreja, para que possamos continuar avançando nessa terra, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Te falar tudo que eu vi e percebi você fazendo-me sem merecer, me dando de melhor. A tempestade se passou quando eu ouvia só trovões. Brilhou o sol tão lindo, me aqueceu depois da chuva que me encharcou. Eu te agradeço, eu só te agradeço, eu te agradeço por toda a graça que me deu, por todo o amor que ofereceu, sem eu merecer. Eu te agradeço, sei que um dia
acordei com a intenção de te falar tudo que eu vi e percebi você fazendo a mim sem merecer, dando de melhor. A tempestade se passou quando eu ouvia só tua voz. Brilhou o sol tão lindo e me aqueceu depois da chuva que me encharcou. Eu te agradeço, eu só te agradeço, Eu te agradeço por toda a graça que me deu, por todo o amor que ofereceu, sem eu merecer. Eu te agradeço, pois sei que um dia me escolheu, entregou tudo que era seu e me fez viver. A igreja pode se assentar, por gentileza. Enquanto as células pulsam, o coração da igreja bate. Você pode repetir? Enquanto as células pulsam, o coração da igreja bate. Conferência Pulsar. Queridos, nós estamos com muita expectativa para esse próximo final de semana, dia 31 de agosto, 1º de setembro. Tá? Nós já estamos vendo alguns testemunhos acerca do que Deus estará fazendo nesta conferência. Então ela é aberta para toda a igreja. Eu quero que você convide seus amigos, seus familiares. Teremos aqui um momento de adoração. Estaremos aqui recebendo o pastor João Vitor, lá de BH, da Igreja Batista Central. Então será assim, serão 2 dias, né, na sábado à noite, às 18 horas, e no domingo pela manhã ele estará ministrando também, e à noite do dia 1º de setembro. Então o pastor Jabe disse que vai. Você vai também? Eu vou, né? Conferência Pulsar. Pulsar fala dos nossos grupos, das nossas células, né? E quantos aqui ainda não participam de uma célula? Só quem não participa? Poucas mãos, né? Que bom. Então a gente está de parabéns aí. Então vocês podem no final do culto procurar aí o pastor Leandro, tá certo? E perguntar o que eu faço para participar de uma célula. Então são muitos os testemunhos que a gente tem ouvido, e o Fereguete aí tem testemunhos também, né, Fereguete? Alessandro, né? Tá, chega aqui, Alessandro, vem aqui falar sobre a sua célula. Não foi combinado com você, tá certo? Mas eu tenho plena convicção de que há testemunhos na sua vida, na sua casa, na sua família. A filha dele estará se batizando, né? No próximo batismo. Vamos aplaudir o Senhor,
Tá, vamos aplaudir o Senhor na vida dessa família. Eles participam ali da célula, deixa ele falar, né? Lá do Frank, da Regiane. Que bom, que bom. Só que não vai poder contar todos os testemunhos não, né? São apenas... Só queria saber qual é a percepção que você tem, participar de um grupo pequeno, como é que isso é importante para você, para sua casa, para sua família, como é que você vê isso, um grupo pequeno? Bom, esses grupos pequenos, assim, eu entendo que é uma aproximação muito maior que a gente tem com a palavra de Deus, porque a gente consegue, muitas vezes ali, expressar o que a gente sente, né? O que está no nosso coração, que muitas vezes num culto a gente não consegue, né, pastor? Isso aí. Então a gente consegue expressar, a gente consegue muitas vezes dar um testemunho de alguma coisa que aconteceu na nossa vida. Num grupo muito menor de pessoas é muito mais fácil isso, digamos assim, né, do que num... tô aqui Número nervoso, maior, né? coração tá... É assim na IEB Linhares, você está em família, né? Você tem quanto tempo que está aqui na IEB Linhares? Que a gente começou a frequentar, vai fazer agora um ano no mês que vem. Um ano ainda, no mês que vem, né? Você consegue, claro, né, perceber alguma mudança na sua vida, na sua casa, na sua família, além da salvação, né? Mas o que mudou na sua vida, na sua casa, está aqui na IEB, perto de pessoas amigas, que diferença que isso fez? Bom, na minha casa eu acho que houve uma mudança assim muito grande, né? Amém. Não que não fôssemos unidos, né? Mas sei. Uma união muito maior, um estar com Deus muito maior. A gente vinha de outra religião, que a gente também estava um pouco afastado da nossa igreja anterior, e vir para a IEB, eu já falei aqui em outras situações, o que mais me impactou na IEB foi a recepção que a IEB dá às pessoas que chegam, né? Desde a entrada, cumprimentando, isso sim foi uma coisa que me impactou muito. A gente chega, ninguém conhece a gente, mas a recepção extremamente calorosa, uma palavra de Deus, uma palavra amiga. E isso é uma coisa que me impactou. E estar na IEB, para mim, hoje, além de estar na presença de Deus, eu sinto a espiritualidade da igreja, pastor, realmente estar numa família. Amém, amém, né? Vamos aplaudir o Senhor. Obrigado. Ele estava começando a gostar, aí a gente para, é assim, viu? Se deixasse, né? Que Deus abençoe. Queridos, nós estamos nessa semana encerrando uma parte de uma campanha de oração, porque campanha de oração nós nunca encerramos em nossa igreja. Nós estamos encerrando nessa semana, nós estamos orando pela nação, orando pelo estado do Espírito Santo e orando também pela cidade de Linhares. Teremos uma live na próxima quinta-feira, dia 22 de agosto, que é justamente o dia de Linhares. Então, meio-dia, né, o pastor Jabes estará numa live pelo Instagram aqui da IEB, e eu quero conclamar todos vocês, nós vamos espalhar aí pela cidade de Linhares, onde as pessoas estiverem, parar ali uns 10 minutinhos apenas, para a gente buscar o Senhor. Posso contar com você? Então entra lá no Instagram, você está fazendo qualquer coisa, para um pouquinho para orar por nossa cidade. Na quarta-feira, amanhã, o pastor Giovanni estará saindo com um grupo de homens aqui da igreja, vão sair daqui, 21h30, vão sair daqui para orar em lugares estratégicos da nossa cidade. Tá certo? Aqui vai chegar, 4, 5 vão aqui, 17 vai ali, 32 vai para lá, esses 50 vai orar aqui. Estão entendendo o que estou dizendo? Tá, é profético, né? Então nós vamos se espalhar pela cidade. No sábado nós oramos no passeio ciclístico, então nós teremos esses momentos orando e clamando ao Senhor, tá ok? E lembrando de estar orando pela conferência das Marias, que vai acontecer agora quinta-feira. Vocês já estão vendo aí o movimento, tem algo assim sobrenatural acontecendo sobre esta cidade. Então nós já temos mais de 800 mulheres inscritas,
Imagine, quase 1000 mulheres aqui orando, clamando ao Senhor. Nós vamos sentir o impacto nessa cidade. Você quer assim? Amém, amém. Deixa eu convidar o ministro Douglas, estará hoje ministrando a palavra do Senhor. Então a gente está aí nesse propósito de oração, às 22 horas, e toda segunda-feira do mês de agosto, nós estamos também numa live de oração às 22 horas. Então vamos orar. Estenda as suas mãos aqui. Pai, o nosso coração é grato por esta noite tão especial que o Senhor preparou para nós. Obrigado pela vida do teu servo, estará ministrando a tua palavra. Estamos também num tempo profético, num tempo de discipulado, num tempo, ó Deus, de avivamento espiritual. Oramos para que a nossa fé seja fortalecida, que a presença do Senhor continue em cada vida, em cada coração, e através do teu servo, a palavra que será ministrada, nós sejamos alimentados pela mesma, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, igreja, graça e paz, amém, glórias a Deus. Nós havíamos preparado essa ministração, né? Nós daríamos na semana passada, mas nós fomos surpreendidos, né, com uma grata visita e o derramar de Deus aqui, através da vida do Júnior, né? Quem esteve aqui na semana passada? Foi poderoso o que Deus fez aqui, não é, irmãos? Glória a Deus, louvado seja o Senhor pelo que o Senhor fez no nosso meio na semana passada. Nós estamos aí, né, numa série de mensagens nas nossas reuniões de terça-feira, que tem por título, né, a chave para fazer discípulos. Existe uma chave, existem ensinamentos que o Senhor Jesus nos dá, nos traz, para que nós consigamos fazer discípulos, nós venhamos fazer discípulos para juntos, né, povoarmos os céus, para juntos provocarmos a expansão do reino de Deus. E hoje eu quero compartilhar com vocês sobre o tema, né, mais uma das chaves para fazer discípulos, que é a sensibilidade espiritual. Nós precisamos estar sensíveis à voz de Deus, precisamos estar sensíveis à movimentação dos céus, precisamos estar sensíveis àquilo que está acontecendo à nossa volta, porque o céu está constantemente comunicando conosco algo, e a gente precisa se aperceber daquilo que o céu está fazendo, para que nós juntos, como igreja do Senhor, sejamos cooperadores naquilo que Deus deseja realizar na terra, nos nossos dias, através das nossas vidas. E para isso é necessário que nós estejamos, né, sensíveis àquilo que o céu está fazendo, àquilo que o Senhor está realizando no nosso meio. O Senhor sempre comunica com as nossas vidas, às vezes de uma forma mais simples, mais clara. Deus fala conosco, e às vezes a gente fica naquele questionamento, né? Foi Deus quem falou? Não foi? Isso é coisa da minha cabeça. Mas se existe algo que nós precisamos buscar, precisamos apurar, precisamos aguçar nas nossas vidas, é essa sensibilidade ao que o céu está comunicando conosco, ao que o Espírito Santo de Deus está falando aos nossos corações. E às vezes a gente pode pensar assim, não, mas Deus não fala comigo, eu não sinto a presença de Deus, eu não tenho a presença de Deus na minha vida, eu estou sentindo vazio, estou sentindo só, eu não percebo que Deus esteja me ouvindo, Deus esteja falando comigo. Mas nós sabemos que o Espírito Santo de Deus habita dentro de nós. Se você reconheceu o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, se você entregou a sua vida a Jesus, o Espírito Santo de Deus habita em você. E se existe alguém aqui que ainda não fez essa entrega, saiba que através da sua vida o nome de Deus também é glorificado. E aí eu vou dizer por quê. Eu vou pedir os meninos para colocar uma imagem que eu pedi de surpresa ali, para eles providenciarem para mim. Quando não é entregar a mensagem na véspera, né, gente? Aí a gente inventa os negócios em cima da hora. Isso aqui é o tetragrama sagrado, né? O nome de Deus. Eles dizem que é um nome impronunciável, porque ele não tem nenhuma vogal, ele é composto de apenas consoantes. Então a gente lê, né, da esquerda para a direita, Yod, Re, Vav, Re, é o nome de Deus. E aí a comunidade judaica, né, ela se pergunta como é que se pronuncia esse nome.
E aí os rabinos e os estudiosos da comunidade judaica, eles entenderam que não há uma pronúncia, porque, de fato, o nome de Deus ele é impronunciável, ele é um nome que se pratica. E aí eu vou pedir para você tapar um dos seus ouvidos, respirar fundo, tentar ouvir o som da sua inspiração e depois ouvir o som da sua aspiração. Essa palavra ali, ela se pronuncia Yahweh. A gente traz aqui para o aportuguesado Yahvé, mas a palavra é Yahweh. Percebe que isso se assemelha um pouco com o som da sua respiração, quando você respira fundo? Então, mesmo que você não seja ainda uma pessoa que tenha sua vida rendida ao Senhor, mesmo que você ainda não entregou a sua vida ao Senhor, e aí a palavra diz que tudo que tem fôlego louva ao Senhor. Quando você respira, você está declarando o nome de Deus. Quando você inspira, você está declarando o nome de Deus. Quando você aspira, você está declarando o nome de Deus. Então, às vezes a pessoa pode pensar, eu não sinto Deus, eu não sirvo a Deus, a minha vida não está rendida aos pés do Senhor, mas o simples fato de nós respirarmos constantemente, nós estamos declarando o nome de Deus, nós estamos declarando a majestade de Deus, nós estamos dizendo para o mundo que eu existo, eu estou de pé, eu estou vivo aqui, porque eu estou falando o nome de Deus, porque eu estou chamando o nome de Deus. E à medida que a gente desenvolve essa capacidade de nos aproximarmos do Senhor, de entregarmos a nossa vida a Jesus, de viver um relacionamento com Ele, o Espírito Santo de Deus começa a desenvolver em nós uma intimidade e vai apurando em nós essa sensibilidade, essa percepção de que Deus está conosco, de que Deus habita em nós, de que nossa vida pertence ao Senhor, e nós respiramos, nós vivemos, nós nos movemos e existimos por causa da presença de Deus, do Espírito Santo de Deus dentro de nós. A sensibilidade espiritual, ela é uma evidência de um discernimento para liberar palavras de conhecimento e sabedoria, a fim de revelar o amor de Deus e de ser suporte, né, para o desenvolvimento de um discípulo. Então, quando eu tenho uma sensibilidade espiritual, Deus vai usar a minha vida de alguma forma para que eu traga uma palavra de conhecimento sobre a situação que aquela pessoa está vivendo, uma palavra de sabedoria para que eu possa orientá-lo segundo os princípios de Deus naquilo que ela está passando, na situação que ela está vivendo. E nós fomos chamados por Deus para um relacionamento transformador. Primeiro, transformar as nossas próprias vidas. Eu preciso ter sensibilidade espiritual para entender o que Deus está tratando comigo, o que Deus quer falar a mim, o que Deus quer comunicar à minha pessoa, e me permitir ser moldado por Deus naquilo que Deus deseja realizar em mim. E a partir do momento que eu vou desenvolvendo isso na minha vida, relacionado à minha pessoa, à minha caminhada cristã, Deus começa a me mover para que eu faça isso na vida de outras pessoas, para que eu seja esse suporte, para que eu seja uma palavra de Deus para a vida de outras pessoas. Então Deus nos traz para essa relação de intimidade, para que nós possamos, a partir desse relacionamento com Ele, reconciliar pessoas a Ele. Primeiro eu me reconcilio com Deus, através dessa percepção que eu tenho, que o Espírito gera em mim, daquilo que eu preciso mudar, daquilo que eu preciso deixar, que eu preciso abandonar e aquilo que eu preciso cultivar no meu coração. E aí Deus começa a trabalhar em mim para alcançar outras pessoas. Não porque eu seja a resposta, não porque você é a resposta, mas pela presença do Espírito Santo de Deus habitando dentro de cada um de nós, fazendo-nos coparticipantes para a expansão do reino. Deus decidiu nos tornar o canal para a manifestação da sua glória. Deus nos escolheu para testemunharmos do amor de Jesus, para falarmos da obra regeneradora de Cristo através do Calvário. Então você é o meio que Deus escolheu para alcançar as pessoas deste mundo. Às vezes você pensa assim, não, mas eu não tenho chamado, eu não sou pastor, eu não sou evangelista, eu não sou missionário, eu não sou líder na casa, mas Deus te escolheu para transformar a vida de alguma pessoa no seu ciclo. Existem lugares que o pastor Jabes não irá, que os pastores da igreja não irão, o pastor Leandro não vai, os outros pastores da casa não vão, mas é você que está lá. Aquela escola, é você que está lá, jovem, a gente vê muitos jovens, adolescentes aqui, juniores, é você que está lá. Aquele bairro, é você que está lá, aquela rua, é você que está lá. E Deus vai usar você para transformar a vida de pessoas no ambiente a qual Ele te inseriu, onde Ele te colocou.
Para fazermos discípulos como Jesus, por meio dos nossos relacionamentos, nós precisamos ser sensíveis à realidade espiritual das pessoas que estão à nossa volta. Assim como Jesus foi sensível, e nós precisamos ser sensíveis ao Espírito Santo de Deus e desejar fazer que essas pessoas o encontrem, o conheçam através de cada um de nós. Da mesma forma que Jesus era intencional naquilo que ele fazia, a gente vai ver várias passagens bíblicas que mostram Jesus sendo intencional em atender pessoas, em estar com pessoas, em se relacionar com pessoas para promover uma transformação na vida dela. Nós precisamos também ser intencionais naquilo que nós fazemos. Às vezes a gente entra num automatismo na nossa vida, no nosso dia a dia. Eu vou para o trabalho, eu levanto cedo, chego, cumpro o meu horário, faço as minhas tarefas, minhas atribuições, volta, pega menino na escola e vai, e a gente fica nesse corre-corre. E muitas das vezes pessoas passam por nós, esperando que alguém o socorra, que uma voz possa falar ao seu coração, que alguém possa perceber a dor dela ali. Mas se nós não tivermos intencionalidade nos nossos relacionamentos, nós não conseguiremos perceber a necessidade dessas pessoas à nossa volta. E o Senhor está nos chamando para sermos intencionais no relacionamento com pessoas, para promover cura da parte de Deus para a vida das pessoas. Jesus foi intencional com as pessoas que sofriam com enfermidades. Mateus capítulo 20, versículo 34 diz o quê? Jesus teve compaixão deles e tocou nos olhos deles e imediatamente recuperaram a visão e o seguiram. Às vezes a pessoa chega, conta para a gente que está enfermo, que está passando por necessidade, ou compartilha no grupo, aí a gente escreve lá, né, vamos orar, ou às vezes nem escreve, coloca a mãozinha junto assim, né, e acha que a oração é aquela mãozinha ali, acha que aquilo ali vai fazer o efeito na vida da pessoa. Nós precisamos ser intencionais em declarar a cura, em profetizar o milagre, em profetizar a restauração na vida das pessoas. O Senhor nos chamou para isso. O Espírito Santo está sobre nós, para que nós sejamos esses agentes de Deus. Tudo que existe na terra, tudo que nós podemos ver com os nossos olhos de natural, Deus fez existir através da palavra. E nós podemos chamar a cura, chamar a restauração, a existência, através da declaração da palavra. Então, nós precisamos praticar isso, exercer isso no nosso dia a dia, na nossa vida. Jesus foi sensível com pessoas que estavam espiritualmente perdidas. Quando Jesus subiu no barco e viu uma grande multidão, teve compaixão deles, porque eram como ovelhas sem pastor. Então começou a ensinar-lhes muitas coisas. Marcos, capítulo 6, verso 34. Jesus desce do barco, vê aquele monte de gente perdida, sem orientação, querendo conhecer a verdade. E o texto diz o quê? Que Jesus teve compaixão deles e começou a ensinar-lhes a respeito do reino de Deus. Começou a falar com eles a respeito da verdade que ele trazia, que ele carregava. Nós conhecemos a verdade. Nós temos a verdade de Deus em nós. E nós precisamos ser agentes de comunicação, de propagação dessa verdade. Muito interessante o que o pastor fez aqui, de perguntar, né, quem aqui ainda não está frequentando uma célula. Nós vemos aqui que hoje poucas pessoas ainda não estão frequentando uma célula. Louvado seja Deus pela sua vida, que é líder de uma célula, que é anfitrião de uma célula, que está frequentando uma célula, ou que deseja participar. Porque ali é um momento, é um lugar onde essas verdades de Deus são comunicadas, são partilhadas por toda essa cidade. E nós precisamos entender que isso faz parte da expansão do reino de Deus através das nossas vidas. Louvado seja Deus por você. Louvado seja Deus pela sua casa, pela sua disponibilidade em servir, seja ministrando na vida de pessoas, seja abrindo as suas portas, seja ali trazendo um lanche, participando disso, que é construir o reino de Deus. Porque como Jesus, a gente entende que você está tendo compaixão das pessoas e deseja que elas alcancem a mesma graça, o mesmo favor que você tem recebido de Deus. Jesus foi sensível com pessoas que foram socialmente excluídas e marginalizadas. Marcos, capítulo 1, versículo 41. Diz assim: cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão,
tocou nele e disse: quero, seja purificado. Muitas pessoas que a Bíblia mostra que eram marginalizadas por causa da sua deficiência, por causa da sua enfermidade, não podia estar em contato com as demais pessoas. Jesus também teve compaixão dessas pessoas, foi sensível à necessidade delas. Elas viviam à margem da sociedade, um leproso não podia estar na comunhão com as demais pessoas, os cegos eram marginalizados. Aquele episódio em que Jesus cospe no chão e faz lodo e coloca na vista daquele cego para que ele recuperasse a visão, aquilo tem um significado. Acho que o pastor Jair já ministrou também em cima dessa palavra aqui, porque todas as vezes que a pessoa passava perto de um cego, ela cuspia no chão como um sinal de opróbrio, de nojo, de desrespeito àquela pessoa. Você é um miserável, você está assim porque você é um pecador. E aí eles cuspiam no chão, como uma ofensa àquela pessoa. E aí aquele homem, quando ele ouve mais uma vez alguém cuspindo, né, puxando aquela saliva ali para cuspir no chão, ele fala: é mais um que vai me maldizer, é mais um que vai me maltratar, é mais um que vai pisar em mim, é mais um que vai lançar na minha cara o motivo de eu ser cego, porque existe pecado em mim. Aquilo era uma consciência comum da sociedade naquela época. Era uma consciência comum daquelas pessoas. E ele carregava, provavelmente, aquele peso dentro dele, porque foi a vida inteira assim. Mas Jesus fez diferente. Aquilo que era o opróbrio para ele, aquilo que era um sinal de vergonha para aquele homem, quando ele ouvia alguém puxando um pigarro para cuspir, dali saiu a cura dele. Jesus, muitas das vezes, ele confronta-nos e nos leva a viver a experiência da nossa dor, para dali ele trazer cura para nós. E às vezes nós fugimos da dor. Nós fugimos do confronto, nós fugimos daquilo que nos faz sofrer, mas é quando a gente encara aquilo de frente, quando a gente vive aquela situação com Jesus conosco, é que nós encontramos cura. Pedro nega Jesus diante da fogueira. Você vai ver lá, quando Jesus estava sendo interrogado, foi preso, estava sendo ali açoitado. Ei, Pedro, você é um deles. Não, você fala igual a ele. Não, eu não sou um deles. Estava Pedro em volta da fogueira com algumas pessoas, vendo o que estava acontecendo, assistindo a todo aquele movimento. E aí Pedro nega Jesus, se entristece, volta à sua vida cotidiana, como Jesus morre. E aí quando Jesus ressuscita, o que ele faz? Eles estavam pescando, eles veem Jesus lá na beira da praia e falam: olha, acho que é ele, acho que é o mestre. E Pedro se lança no mar, vai até Jesus, e quando ele chega ali na margem, Jesus está com o quê? Pronto? Com uma fogueira. Da mesma forma que aquele cenário foi montado para que ele traísse Jesus, Jesus montou um cenário semelhante, uma fogueira. Aí quando Pedro se dá diante de Jesus, se depara com ele, ele está diante de uma fogueira, provavelmente aquilo veio à mente dele: poxa, foi no momento assim que eu o traí, foi no momento assim que eu abandonei o mestre. E aí Jesus interroga: Pedro, você me ama? Senhor, o Senhor sabe, Senhor, que eu te amo. Pedro, mas você me ama mesmo? O Senhor sabe, Deus, porque eu te filéu, o Senhor é um amigo, quase um irmão. Não, Pedro, eu estou falando de agape, amor sacrificial. Senhor, o Senhor sabe de todas as coisas. E aí, mesmo Pedro entendendo que ele ainda não amava o Senhor suficientemente, Deus disse para ele assim: apacenta minhas ovelhas. Nesse nível aí, Pedro, já dá para você começar a caminhar comigo. Então Jesus, diante das nossas dores, aquilo que nos faz sofrer, Ele promove uma circunstância para que nós sejamos curados. Mas por quê? Porque Ele se compadece, porque Ele tem a sensibilidade com a necessidade das pessoas. E nós precisamos ser como Jesus, porque Jesus é o modelo, Jesus é o padrão, Jesus é o exemplo para todos nós. E essa é uma chave que nós precisamos carregar, para que nós possamos fazer discípulos de Jesus, sermos semelhantes a Jesus em nossas atitudes. E então, quando depararmos com alguém numa situação dessa, de dor, de um sofrimento, de uma angústia, não sermos como aqueles amigos de Jó. Ah, Jó, eu acho que você está assim porque alguma coisa você fez de errado, não é possível. Perdeu casa, perdeu gado, perdeu dinheiro, perdeu os filhos, você está em pecado, Jó. Quantas das vezes, no nosso interior, às vezes a gente até não fala, né? Para ser legal com o irmão, a gente não fala, mas na nossa mente a gente pensa: só pode ter coisa errada escondida para estar sofrendo desse jeito. A gente julga, a gente estabelece um pré-conceito a respeito da situação que o irmão está vivendo, mas Jesus nos mostra um modelo totalmente diferente.
O apóstolo Paulo nos chama para exercermos o nosso chamado como Jesus Cristo, seguindo alguns pré-requisitos, e é o que eu quero compartilhar com vocês. Colossenses 3,12 diz assim: portanto, como o povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Quantas vezes a gente abandona, né, o discípulo, abandona aquela pessoa que a gente está caminhando com ela, porque caiu uma, aí você foi lá, caiu duas, você foi lá, caiu três, você foi lá de novo, caiu quatro, aí a gente já não dá mais não. Vou entregar isso aí para... E a gente desiste das pessoas. E quanto Deus tem sido longânimo conosco. Quanta paciência Deus tem exercido com a gente. Quanto da benignidade de Deus nós temos experimentado nos nossos dias. E a gente não consegue exercer da mesma forma. Compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Colossenses 3,12. Precisa estar impregnado em nós, para que nós possamos fazer discípulos para o Senhor. A igreja de Corinto, Paulo escreve, em 1 Coríntios 13, versículo 2, ainda que eu tenha o dom de profecia, que eu saiba todos os mistérios, que eu tenha todo o conhecimento, que tenha uma fé capaz de mover montanhas, se eu não tiver amor, eu nada serei. A gente estuda no profético, 1 Coríntios capítulo 12, quando Paulo explica a respeito dos dons, e aí ele vai falando de cada um dos dons, e aí ele vem com Coríntios 13, 1 Coríntios capítulo 13, que parece que ficou apartado do assunto, mas não. Paulo está dizendo, os dons são esses, você lê lá em Coríntios 12, aí ele entra em 1 Coríntios 13 e fala a respeito do amor, porque todos esses dons que estão disponíveis, se eles não forem exercidos em amor, de nada adianta. Eu posso ter palavra de sabedoria, posso ter o dom de palavra de conhecimento, posso ter o dom de cura, posso ter o dom de discernimento de espírito, posso falar em línguas, posso interpretar línguas, mas se eu não tiver amor, de nada disso me adianta. E aí, em 1 Coríntios capítulo 14, ele volta no assunto, ele fala que vocês, procurem operar nos dons, todos os dons, mas sobretudo que vocês busquem profetizar. Porque quando eu profetizo, eu estou dizendo o que o céu está dizendo. Eu estou vendo aquilo que o céu está vendo sobre a vida da pessoa. Eu chamo a existência em coparticipação com o céu aquilo que Deus vê para a vida daquela pessoa. E aí a gente vai trazer a realidade aquilo juntos. Sermos parceiros de Deus no cumprimento da palavra profética. Nós não podemos ganhar quem nós não amamos. Só conseguimos acessar uma pessoa quando nós nos conectamos ao seu coração. Eu só consigo acessar uma pessoa quando eu me conecto ao seu coração. Só consigo acessar um vizinho quando, antes de convidá-lo para estar participando de um grupo, eu tenha um relacionamento com ele. Lavo o carro junto ali na rua, cumprimento, empresta um negócio, empresta outro, pede um açúcar, pega um ovo, empresta uma escada, uma chave de fenda, uma ferramenta. Quando eu crio relacionamento, quando eu crio vínculo com essa pessoa, é que eu consigo trazê-la para perto. É que ela vai abrir o coração dela para ouvir o que eu tenho para dizer e vai estar acessível o coração dela para que a semente seja lançada ali na vida daquela pessoa. Não adianta eu chegar num lugar onde eu não converso com ninguém, eu entro mudo, saio calado e de repente eu querer falar de Jesus para as pessoas daquele lugar. Se eu não converso com ninguém, se eu não tenho intimidade, se eu não sou uma pessoa aberta para as pessoas ali daquele lugar, eles não vão nos ouvir. Talvez ouça até por educação, mas aquela palavra ali, raramente, vamos dizer assim, não vamos dizer que nunca, e não vamos dizer que é impossível, porque a Bíblia diz que a palavra de Deus ela não volta vazia, mas eu preciso cultivar um relacionamento com as pessoas para que os seus corações estejam abertos àquilo que nós temos para comunicar à vida dessas pessoas. O apóstolo João narra um encontro de Jesus com a mulher samaritana, e nesse encontro, a sensibilidade de Jesus para com aquela mulher muda completamente a história daquela mulher. Todos conhecem esse texto. Jesus está indo com seus discípulos,
E aí ele fala, não, é necessário que eu passe pela Samaria. E aí ele provoca aquele encontro, a mulher está ali ao meio-dia, no poço, porque não era um horário comum, um sol de meio-dia, sol a pique, numa região desértica, quente, ela ali pegando água. Por quê? Porque ela queria estar longe de demais pessoas. Por quê? Porque era uma mulher excluída. E Jesus, sabendo que aquela mulher ia sempre ali, ele provoca aquele encontro com aquela mulher. E aí ele chega perto dela como, olha, eu sei que você é pecadora, eu vim aqui para te dizer que se você não se arrepender agora, você vai para o inferno. Não. Puxou um assunto comum, uma história qualquer. Hein, pega água para mim, por favor, me arranje um copo d'água. E aí ele foi provocando uma conversa com aquela pessoa, para que depois ele pudesse entregar a ela tudo aquilo que ele foi levar para ela naquele lugar. E aquela mulher, reconhecendo quem era Jesus, reconhecendo quem ele carregava, o que ele carregava, ela correu para a cidade e trouxe várias outras pessoas para conhecer aquele homem que havia gerado uma transformação na vida dela. Quando as pessoas conhecerem Jesus em mim, quando as pessoas conhecerem o Jesus que está em você, eles irão a outras pessoas e trarão outras pessoas para receberem de você, da sua casa, da sua família, aquilo que você conseguiu entregar da parte de Deus para a vida dela. E aí o ciclo vai se repetindo. E outros e outros e outros serão alcançados por um coração sensível àquilo que Deus está fazendo. Como Jesus tinha sensibilidade espiritual para alcançar aquela pessoa, ele teve algumas ações práticas, e é o que nós precisamos ter também. A primeira delas é, mova-se. Eu preciso me mover. Eu preciso sair da inércia, eu preciso sair do meu lugar estagnado para alcançar a vida de outras pessoas. Ah, Deus, eu queria tanto que as pessoas me ouvissem falar do Senhor. Eu queria tanto ser usado, Senhor, no ministério. Eu queria tanto alcançar a escola, alcançar o trabalho, alcançar minha família para o Senhor. O que eu preciso fazer primeiramente? Me mover. Jesus tinha um objetivo? Tinha, alcançar aquela mulher. O que ele fez então? Ele se moveu, ele foi até o lugar em que ela estava. Não ficou esperando que ela ouvisse falar dele e fosse ter com ele. Algumas pessoas aconteceram assim. Algumas pessoas ouviram falar de Jesus, foram ter com ele e receberam da parte de Deus. Mas naquele caso, ele foi intencional e foi até aquele lugar. Ele provocou aquele encontro. João capítulo 4, dos versos 1 ao 3, diz assim: os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João, embora não fosse o próprio Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. E quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judeia e voltou uma vez mais a Galiléia, pois era necessário passar por Samaria. Criou-se ali uma contenda, porque Jesus estava batizando pessoas, pessoas estavam sendo batizadas pelos discípulos de Jesus, e Jesus, não querendo ter aquele confronto com os fariseus, ele voltou para Galiléia, mas passando por Samaria. Ele poderia passar por outro caminho. Inclusive, os judeus evitavam passar por Samaria. Samaria fazia parte do reino do norte de Israel, e o reino do sul, que eram os descendentes de Judá, e da tribo de Benjamim, meia tribo de Manassés, eles não combinavam entre si. Porque depois que Salomão morreu, seu filho Roboão assumiu o trono, e devido a impostos que ele começou a cobrar, o reino se dividiu. Jeroboão assumiu o reino do norte, e ele começou a se contaminar, adorando a outros deuses, fez bezerros de ouro novamente, fazendo menção que eles haviam sido tirados do Egito por causa dos bezerros, e não por causa de Deus. Da mesma forma que eles pecaram lá no deserto, enquanto Moisés estava conversando com o Senhor no monte, ali eles novamente começaram a adorar deuses estranhos. Então eles dividiram os povos, o reino do norte e o reino do sul. O reino do norte contaminado, adorando outros deuses, misturando com outras tribos, com outros povos, e por isso havia essa separação entre eles. E eles se tornaram hostis. Por causa do pecado dele, começaram a se tornar homens maus, agressivos. Então, não só os judeus comuns evitavam os samaritanos, mas outros povos também evitavam passar por aquele lugar. Mas Jesus tinha algo a fazer ali.
Jesus precisava tocar aquela comunidade, aquela população também precisava ser alcançada pela graça de Deus. E Jesus provocou esse encontro. Então, assim como Jesus se moveu, nós precisamos nos mover, ir ao encontro daqueles que nós queremos ver salvos pelo Senhor. Nós não ganhamos pessoas permanecendo onde estamos, precisamos nos mover até aqueles que estão precisando da palavra de Deus, precisam ter um encontro com o Senhor. A situação que é revelada pelo apóstolo João diz, ao fato de que Jesus estava evitando um confronto com os fariseus e foi até aquele lugar, aproveitando-se da ocasião para que aquela mulher pudesse ter um encontro com ele. Samaria, como eu disse, ela é evitada por essas questões éticas. O povo havia se afastado da presença de Deus, havia se distanciado dos princípios da palavra, então eles evitavam aquele lugar, evitavam o contato com o povo de Samaria, embora eles também fossem israelitas, descendentes de Jacó. Por questões geográficas também, era mais perto passar pela Pérea do que passar por Samaria, mas as pessoas evitavam por essas questões e outras mais, mas Jesus provocou, ele foi até aquele lugar. E a segunda coisa que nós precisamos entender é que nós precisamos criar oportunidades. Eu me movo até aquele que eu quero ver alcançado pelo Senhor, e eu crio oportunidades para que essa pessoa seja alcançada pelo Senhor. Isso faz parte dos nossos princípios, das chaves para fazermos discípulos para o Senhor, através da nossa sensibilidade espiritual. O Senhor nos move, o Senhor nos incomoda, gera em nosso coração um incômodo, uma percepção a respeito de alguém que Deus deseja alcançar através das nossas vidas, então eu me movo e eu gero oportunidades para alcançar essa pessoa. Nisso veio a mulher samaritana tirar a água e Jesus lhe disse, dê-me um pouco de água, aquilo que nós já falamos aqui. Criou uma oportunidade, gerou um diálogo, gerou uma conversa com aquela mulher, para que então ele viesse trazer a verdade de Deus para a vida dela, oferecer a ela uma água que saciaria toda a sua necessidade. Oferecer a ela aquilo que supriria todas as suas demandas, todas as suas carências físicas, emocionais e espirituais. Existem aqueles que esperam, existem aqueles que desperdiçam e existem aqueles que promovem as oportunidades de estar com as pessoas. Às vezes eu estou na condição de estar esperando a pessoa vir até mim, estou esperando uma oportunidade de que aconteça algum evento, algum momento em que essa pessoa esteja perto e eu consiga falar para ela aquilo que eu quero entregar. E existem aquelas pessoas que perdem oportunidades. Está numa situação, está numa circunstância onde a pessoa chega, começa a abrir o coração, e aí eu, ao invés de entrar com a palavra de Deus, aí eu começo a abrir meu coração também. E aí fica disputando ali, quem está sofrendo mais. Meu problema, se eu ia fichinha perto do meu, pastor Leandro, Era hora da gente aproveitar, não que eu não possa fazer isso, eu também chorar com meu irmão, mas a gente precisa ter sensibilidade espiritual para entender o momento. Às vezes foi a deixa ali que o Espírito Santo fez, provocou na vida da pessoa ali, ela abriu o coração para você, e aí você começa a compartilhar a miséria um com o outro, Não, está ruim mesmo, o dinheiro não dá para nada, a gente vai no supermercado, R$200, é uma sacola, e fica ali, os dois, Não, você está doendo para você, você não imagina a minha dor. E aí existem essas pessoas que perdem oportunidades. Aproveite, quando o coração se abrir para você, derrame de Deus sobre a vida dessa pessoa, aquilo que o Senhor tem ministrado ao seu coração. A gente precisa se policiar muito nisso. Você vê que mídia, que propaganda, que televisão, o que veicula, o que corre rápido, o que chega rápido nos lugares é sempre tragédia. E como a gente tem facilidade em compartilhar tragédia. Onde eu trabalho tem uma pessoa que as pessoas chamam ela de Azulim. Eu não entendi o que era Azulim, porque eu não sou daqui, mas depois eu fui entender que era tipo um canal, um grupo, não sei, de Facebook, sei lá, alguma coisa assim, que só divulga tragédia. Então não sejamos os azulins por aí, Vamos ser pessoas que proclamam as boas novas, o evangelho de salvação. Se a pessoa chega chorando, irmão, eu tenho solução para você. É o quê? Remédio? Não, irmão, não é remédio não.
Vamos orar por você. Ah, é dinheiro emprestado? Isso aí é outro departamento, né? Eu faço isso, mas de forma profissional, mas é outra coisa que eu tenho para você. E aí a gente pode alcançar o coração dessas pessoas, aproveitando essas oportunidades, não sendo um desperdiçador de oportunidades de alcançar a vida de outras pessoas. A fé promove oportunidades onde ninguém vê. Não espere, promova a oportunidade. Se você crê que Deus vai usar você para alcançar aquela pessoa, se você crê que o Espírito Santo de Deus vai gerar uma circunstância, uma situação, para que aquele coração se abra e se renda àquilo que você está carregando, o Espírito Santo o fará. Mas eu preciso primeiro me mover, eu preciso criar uma situação, eu preciso ir ao encontro dessa pessoa. E foque no Espírito. Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo a água, você lhe teria pedido e ele lhe daria a água viva. João capítulo 4, versículo 10. Jesus conduziu a conversa para um novo rumo e o que antes parecia ser algo casual, passa agora a levar outras questões à mente daquela mulher. É aquilo que nós falamos aqui, focar naquilo que é espiritual, não compartilhar a tragédia, não estar compartilhando dores. Vai ter um momento para compartilhar a dor com outra pessoa, que é aquele que está te discipulando, que é o seu mentor, que é um líder na casa, que é alguém que te acompanha. É com essa pessoa, não com aquele que você quer ganhar. Então a gente precisa focar naquilo que o Espírito Santo está fazendo e mostrar às pessoas o poder de Deus que está em nós, o poder de Deus que você carrega, a vida que você carrega, a essência de Deus que está dentro de cada um de nós. E aí Jesus fala para ela que se ela conhecesse o dom, né, de Deus que estava nele, ela é quem lhe pediria algo, ela que falaria com ele: eu estou vendo que você não tem como tirar água do poço, eu estou vendo que você não tem um copo, não tem um balde, não tem corda, mas me dá isso aí que você tem. Eu preciso gerar isso na vida das pessoas, me dá isso que você tem. Como eu acesso isso que você carrega? Como é que eu vou experimentar isso que você está experimentando? Como é que eu vou ter esse brilho no olho que eu estou vendo em você? Como é que eu acesso isso? Como que eu encontro isso? Qual seria esse dom de Deus? O que você carrega? Do que Jesus Cristo estava falando? É essa curiosidade, é esse desejo, é esse anseio que eu preciso gerar no coração das pessoas. Do que você está falando? O que você está carregando? O que é que você tem que eu não tenho? Por que seu olho brilha assim? Por que a gente está vivendo numa situação semelhante, trabalhamos no mesmo lugar, recebemos o mesmo salário e você leva uma vida totalmente diferente da vida que eu estou vivendo? Parece que as coisas são abundantes para você, você alcança mais coisas, realiza mais projetos. Como é que você faz isso? Eu preciso gerar isso na vida das pessoas. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de nós, é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos as boas obras, os quais Deus preparou de antemão, para que nós praticássemos. Efésios, capítulo 2, versículos 8 ao 10. E aí quando nós mostrarmos para as pessoas: olha, isso não vem de mim, isso é dom de Deus, é um presente de Deus, é uma dádiva de Deus para nós, e você pode ser participante disso. Pode haver cura na sua casa, pode haver restauração na sua família, pode haver transformação nos relacionamentos, isso é um dom de Deus. E aí compartilhar isso com o coração das pessoas à nossa volta. Jesus veio à terra com uma missão principal, que é levar a mensagem de salvação para todos aqueles que estavam perdidos, para todos aqueles que não tinham um conhecimento de quem Deus é na verdade. As pessoas seguiam a lei, as pessoas cumpriam todos os mandamentos de Moisés, cumpriam todos os ritos religiosos, mas não conheciam o Deus da palavra. Muitos conheciam a palavra, os fariseus conheciam a palavra, conheciam toda a regra, toda a prática, de cor e salteado, mas não conheceram o autor da palavra quando ele apareceu. Então, mais do que vir à igreja, mais do que cumprir um rito, mais do que viver uma vida religiosa, eu preciso conhecer o autor da palavra. E aí, através de mim, outras pessoas também conhecerão o autor da palavra. Para nós concluirmos,
João 4, 16 ao 19 diz assim: e ele lhe disse, vá, chame o seu marido e volte. E aí ela respondeu, eu não tenho marido. E Jesus disse, você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem que agora está com você não é o seu marido. O que você acabou de dizer é uma verdade. E disse a mulher, Senhor, eu vejo que tu és um profeta. A resposta dela foi sincera, a resposta dela foi verdadeira. Falou, olha, eu não tenho marido. Estou vivendo numa situação, estou vivendo numa circunstância, mas ele não é meu marido. Ela se abriu porque ela já havia entendido que estava diante de alguém que carregava algo especial. Por isso ela não temeu dizer a verdade para Jesus. E Jesus então pôde gerar uma transformação na vida dela. A nossa sensibilidade não pode ser em considerar a realidade, mas em demonstrar compaixão e amor diante dessa realidade, dessa circunstância. Jesus poderia simplesmente ter dito, realmente, você está difícil, hein? Que vida, hein? Mas Jesus, muito bem, você respondeu bem, você está dizendo a verdade, você está sendo sincero, e eu te proponho uma restauração. Eu te proponho uma transformação, eu te proponho uma mudança de vida. E é isso que Deus quer fazer com o coração das pessoas, através das nossas vidas. Quando uma pessoa se sente amada, mesmo diante de toda a sua realidade, por mais adversa que ela seja, ela se torna uma pessoa contagiante. Aquela mulher vivia uma realidade que nenhum de nós aqui gostaria de viver. Nenhum de nós gostaríamos de ter experimentado. Mas bastou um encontro gerador de vida para aquela mulher se tornar uma mulher contagiante e espalhar Jesus para toda aquela comunidade, trazer outros e outros e outros para conhecer aquele que havia feito uma transformação na sua vida. E nós precisamos caminhar nesse sentido, de contagiar pessoas, não estarmos paralisados na nossa dor, não estarmos paralisados nas nossas tragédias, mas nos permitirmos sermos curados por Deus para trazer transformação e restauração à vida das pessoas. Muitos samaritanos naquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho e o Senhor quer usar você, um coração sensível, um espírito quebrantado, com quem Ele possa compartilhar a necessidade das pessoas, para que elas sejam curadas, restauradas e se tornem pessoas contagiantes. Assim como o Senhor deseja que nós sejamos pessoas contagiantes. Vamos nos colocar de pé, feche seus olhos, faça uma oração ao Senhor e peça ao Espírito Santo de Deus que te ensine, te ajude, que gere no seu coração essa sensibilidade espiritual para atender a necessidade das pessoas, que a gente consiga, no meio de tantas coisas que a gente faz, lícitas, legítimas, alcançar um tempo, encontrar um tempo, para que outras pessoas sejam encontradas por Deus através das nossas vidas. No meio do nosso trabalho, da nossa correria, cuidado de filhos, uma multidão de afazeres que a gente tem, que nós sejamos intencionais em provocar, em gerar transformação na vida das pessoas. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te pedir, ó Deus, nesta noite, que nós sejamos pessoas contagiantes, ó Deus, que aquilo que o Senhor gerou em nós, que aquilo que o Senhor provocou em nós, que nós possamos ir ao encontro de pessoas, andar pela cidade, Senhor, atraindo pessoas e trazendo-as para conhecer ao Senhor verdadeiramente. Em nome de Jesus, ó Pai, que nós nos movamos em direção àqueles que o Senhor nos mostrar, que precisam ser alcançados pelo Senhor. Que nós nos movamos, ó Deus, em direção àqueles, ó Deus, que estão clamando por uma restauração, clamando por uma cura, clamando por um milagre, clamando, ó Deus, pela manifestação dos filhos do Senhor. Pai, em nome de Jesus, usa-nos, ó Deus, para alcançar pessoas, para mudar histórias de famílias, para restaurar vidas, ó Deus, para trazer o pleno conhecimento do Senhor àqueles que estão vivendo o Senhor cegamente, perdidos. E assim como aquela mulher foi alcançada, que essas pessoas sejam alcançadas através daquilo que nós carregamos. Libera sobre nós, ó Deus, uma graça. Libera sobre nós, Senhor, uma unção. Libera sobre nós, ó Deus, uma autoridade, Senhor, para gerar transformação na vida de pessoas,
para restaurar, Senhor, relacionamentos, restaurar lares, Senhor, casamentos, relacionamentos familiares, ó Deus, pela presença das nossas vidas, ó Deus, no convívio, no relacionamento com essas pessoas. Usa as nossas vidas, ó Pai, para trazer cura. Usa as nossas vidas, ó Deus, para operar milagres, ó Deus, naqueles que necessitam de uma restauração do Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que nós sejamos intencionais, Deus, naquilo que fazemos. Se preciso for, Senhor, que nós desviemos a nossa rota. Que nós mudemos de caminho, Senhor, para alcançar aquele que o Senhor deseja que seja alcançado, que o Senhor está colocando diante de nós. O Senhor está nos fazendo lembrar dEle. O Senhor está nos fazendo ter, ó Deus, encontros com Ele, ó Pai, frequentemente, involuntários. Às vezes nós nos surpreendemos, encontramos com a pessoa várias vezes durante a semana, algo que não é comum. Pode ser uma oportunidade que Deus está te dando de levar algo para a vida dessa pessoa. E a gente precisa ter sensibilidade espiritual para perceber que esses encontros não são ocasionais. É o Senhor te dando a oportunidade de tocar pessoas, de transformar pessoas, de trazer restauração à vida de pessoas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Senhor, nós te agradecemos. Te agradecemos porque o Senhor é um Deus longânimo. Tu és um Deus benigno. Tu és um Deus paciente, que nos ensina 1, 2, 3, 4, quantas vezes forem necessárias. Que nós possamos, ó Deus, aprender. Que nós possamos, ó Deus, praticar. Que nós possamos, Senhor, viver aquilo que o Senhor tem nos chamado para viver. Em nome de Jesus. Senhor, leva-nos em paz para os nossos lares. Que ainda essa semana, Senhor, nós venhamos praticar aquilo que nós ouvimos. Aguça os nossos sentidos. Aguça a nossa percepção daquilo que o céu está comunicando através das nossas vidas. E usa-nos como instrumento, como canais de bênção do Senhor, para alcançar pessoas que o Senhor tem colocado diante de nós para serem alcançadas por Ti. Nós te oramos gratos, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe. Algum recado, pastor? Não? Deus abençoe, meus irmãos. Vão em paz. As mulheres, quinta-feira, algo poderoso para vocês aí. Que Deus abençoe a vida de vocês. Florescer. Ainda dá tempo de você convidar pessoas, ainda dá tempo de você abençoar a vida de alguém, fazendo a inscrição de alguém que você ama, que deseja ver alcançada pela graça de Deus. Vá em paz, Deus te abençoe, abraça aí 3, 4 pessoas no mínimo, em nome de Jesus.